Fala, guerreiros e guerreiras! Estamos de volta para trabalhar com vocês Lei Penal no Tempo, aplicação da Lei Penal no Tempo, um tópico fundamental para a sua aprovação, tudo bem? Firmes aí? Então estejam ligados para nós avançarmos nessa matéria importantíssima para a sua aprovação. Me acompanhe aqui, nós vamos falar aqui com vocês sobre a Lei Penal no Tempo. Professor, Lei Penal no Tempo, o que eu tenho que entender sobre isso? Guerreiros e guerreiras, olha, o crime ele pode ser praticado em diversos momentos, diversas datas. E aqui, o intuito que nós temos é saber em qual data, em que período essa conduta criminosa foi praticada. Professor, mas para que eu preciso saber? Para me saber qual lei eu vou aplicar, para me saber se você tinha ou não condições de ser responsabilizado penalmente naquele momento. Porque uma coisa é você praticar crime enquanto maior, enquanto capaz. Outra coisa é você praticar crime ou uma infração penal enquanto menor de idade. Por isso que é importante você saber sobre a Lei Penal no Tempo, saber se você pode ou não responder e responder por qual lei. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir? Então vamos lá. Artigo 2º do Código fala: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Professor, que coisa bacana! Então quer dizer que se eu fui condenado, se eu estou respondendo por um crime, e esta conduta pela qual eu respondo não é mais crime, quer dizer que eu não posso mais cumprir pena? Quer dizer que eu não posso mais ser processado? Perfeito. Exatamente. É o texto da lei. Professor, mas por quê? Por uma coisa bem óbvia. Se o Estado não mais considera aquela conduta como crime, por que você vai responder se lá atrás ela era? Ah, professor, mas quando eu pratiquei, ela era criminosa. Tá, mas agora não é mais. Então, não pode você continuar respondendo por algo que o Estado não mais criminaliza. Vamos pegar um exemplo? Crime de adultério, né? Professor, você fala muito em adultério. Olha, eu não pratico essa conduta, mas é só para exemplificar. Imaginamos que você que está nos acompanhando agora seja uma pessoa casada e aí, nesse momento que você resolve pular a cerca, né, existe o crime de adultério e você praticou esse crime. Bom, você é processado e você foi condenado e está cumprindo pena de 5 anos, né? Tomou uma cadeia aí de 5 anos para aprender a não pular mais cerca. E de repente, quando você estava no 2º ano de prisão, de cadeia, de cilindró, o que aconteceu? Veio o legislador e falou: olha, não mais considero adultério crime. Então, os 3 anos que faltava para você cumprir a sua pena, olha, não precisa mais, porque ocorreu a chamada abolitio criminis. Nada mais é que a abolição do crime. Professor, a mesma coisa da abolição da escravatura? Tá? Em linhas gerais, algo que era criminalizado passou a não ser, tá? Lógico que eu tô falando em linhas gerais do sentido de que era e não é mais, tá? Não que é a mesma coisa, né? Pelo amor de Deus, tá bom? Então, trouxe um Se Liga para você que fala: a abolitio criminis é a lei que revoga o caráter criminoso da conduta. Nós tínhamos, por exemplo, também no nosso ordenamento jurídico chamado rapto de mulher, rapto de mulher ou rapto de pessoa. Às vezes o pai não queria que a filha se casasse com determinada pessoa e aí o rapaz ia lá e raptava a moça, né? Uma mulher honesta, raptava ela para poder viver com ela. Ela maior de idade e tudo mais. Nesse caso, muito embora na época era crime, posteriormente deixou de ser. Então quem respondia a processo parou de responder. Tudo bem? Hoje é difícil achar. Vamos lá, deixa quieto. Tudo bem? Vamos seguir. Vamos falar aqui agora sobre retroatividade da lei benéfica e irretroatividade da lei penal maléfica. Professor, isso de novo, sim, porque agora nós estamos falando dentro da aplicação da lei penal no tempo, tá? E aí você tem que entender porque isso vai ter impacto direto mais à frente, quando nós formos trabalhar ali a questão da lei excepcional ou temporária. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Estão firmes aí? Não vamos dormir, não. Até porque o seu concorrente está acordado e ele quer exatamente a mesma vaga que você. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos falar do artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior
que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Pessoal, muito cuidado aqui, tá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando eu falei em abolitio crimes, toma cuidado que os efeitos que acabam são os efeitos penais, tá? Os efeitos civis, eles vão permanecer, tá? Tô abrindo um parênteses aqui para explicar isso para você. Então, na abolitio crimes, quando eu estava preso e a conduta passou a não ser mais crime, tudo bem, eu vou sair da cadeia. Mas se eu tiver que indenizar através de uma sentença dada pelo juiz, uma indenização civil, esta eu ainda sou obrigado. Os efeitos penais acabam, mas os cíveis permanecem, tá bom? Tudo bem? Voltando aqui. Então, quando eu trabalho o artigo 2º no parágrafo único, eu estou falando em relação a fatos anteriores que já foram decididos por uma sentença transitada em julgado e que podem sim ser modificados, desde que seja para beneficiar o réu. Tudo bem? E nós vamos falar novamente na nova lei melhor. Na nova lei melhor. Agora, se a nova lei for pior, aí eu não tenho que retroagi-la para prejudicar, apenas para beneficiar, tudo bem? Professor, mas de qualquer modo, ela fala assim, a lei posterior que de qualquer modo favorecer. Sim, pode ser que a lei posterior veio e diminuiu a pena, ou a lei posterior veio e deixou apenas pena de multa. Professor, tem como dar um exemplo? Claro que temos. Nós temos ali a Lei 11.343, no artigo 28, que trata da criminalização de quem tem droga para consumo pessoal, tá bom? Quem carrega consigo ou tem droga para consumo pessoal. Antes, na lei anterior a esta, era prevista uma pena de prisão para quem praticasse essa conduta, né? Ter drogas para consumo pessoal. Hoje, com a nova vigência da Lei 11.343, no artigo 28, não mais há esta previsão de prisão para quem tem droga para consumo pessoal. O que existe lá são outras penas, por exemplo, a admoestação verbal e outras lá previstas no artigo 28, tudo bem? Então perceba que, imaginemos que eu tenha praticado esse crime, eu fui preso por estar com droga para consumo pessoal e esteja respondendo a processo cuja pena seria de 3 anos. De repente veio uma nova lei que continuou criminalizando aquela conduta minha, só que agora não trouxe mais pena de prisão. Por mais que ainda seja crime, como esta lei ela é mais benéfica, ela deve retroagir para me beneficiar. Tudo bem? Tranquilo, pessoal. Vamos seguir? Professor, só uma dúvida. Aqui fala em transitado em julgado. Significa que mesmo após o trânsito em julgado, se a lei for melhor, ela pode voltar para me beneficiar? Pode e deve, tá bom? Agora sim, vamos avançar. Da aplicação da Lex Meteor. Lex Meteor, professor, esses nomes latim é chato, eu também sei. Eu também sei que é chato e realmente não gosto. Eu só trago para vocês porque, por vezes, isso é cobrado em prova. Então a gente tem que realmente munir vocês de todas as informações para que não falte munição na hora da sua prova. Você consiga ali realmente gabaritar a questão. A aplicação da Lex Meteor, Lei Melhor, tá? Lei Melhor, o STF ali inclusive tem uma súmula, me acompanha aqui. Transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juiz das execuções a aplicação da lei mais benigna. Simples, pessoal, o juiz da execução, lá na lei de execução penal, ele é o responsável por verificar, por acompanhar o cumprimento das sentenças. Então, se já transitou em julgado, já fui condenado, estou cumprindo pena e de repente veio uma nova lei e diminuiu essa pena, não cabe ao juiz que condenou mudar a minha pena, mas sim o juízo da execução que está efetivamente velando pelo cumprimento da pena. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos seguir? Vamos falar um pouco da extratividade, ultratividade e retroatividade da lei. Professor, que coisas bacanas, extra, ultra, retro. Pessoal, aqui é bem simples. Nós temos que entender que este dispositivo, quando se fala em extratividade, eu estou falando que uma lei ela vai se movimentar fora do seu tempo, tá? A extratividade, pessoal, ela pode ser, vamos colocar aqui, né? Eu vou abreviar para vocês. A extraatividade, ela pode tanto ir para frente como voltar. Então, a extratividade, ela pode tanto ir para frente como voltar. Ela pode tanto ser ultraativa, ou seja, ir além da época que ela estava em vigor, ou retroativa, voltar para a região fato
quando nem sequer ela existia, tudo bem? Então a extratividade é uma espécie que tem dois gêneros, ultraatividade, para frente, retroatividade, para trás, tudo bem? Tranquilo? Me acompanha aqui no Se Liga que eu trouxe para você. Extratividade é o gênero, como já havia dito, e ultraatividade e retroatividade são espécies, né? Ultraatividade para frente e retroatividade para trás. Trouxemos um Se Liga, a súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente, gravem essas palavras, se a vigência dessa lei mais grave for anterior à cessação do crime continuado ou do crime permanente. Professor, você falou algo interessante. Isso cai em prova? Lógico que cai. Nosso objetivo aqui não é ficar floreando. Pelo contrário, nós queremos ser efetivos, acertar o alvo, bem lá no 10, né? Bem no 10, tudo bem? Então, olha só, pessoal, essa súmula 711, ela acaba sendo uma exceção à ultraatividade benéfica ou à retroatividade benéfica. O que ela fala? Ela fala, olha, nos crimes permanentes ou continuados, que são crimes que se protraem no tempo, se antes de cessar a conduta delituosa, uma lei pior entre em vigor, esta lei será aplicada. Eu vou aplicar a última lei que está em vigor, seja benéfica ou seja maléfica. Imaginamos aqui, deixa eu apagar para fazer para vocês aqui marcar o tempo aqui. Vamos lá. Imaginamos aqui, pessoal, que a conduta praticada seja dia 1º, tá? Eu pratiquei uma conduta criminosa, um sequestro. Eu pratiquei um sequestro dia 1º e no dia 1º, quando eu pratiquei o sequestro, estava em vigor a Lei A. Posteriormente, durante o sequestro, entrou em vigor, durante o sequestro, já no dia 10, entrou em vigor a Lei B. Entrou em vigor a Lei B. A Lei A tinha pena de 5 anos, a Lei B tinha pena de 6 anos. Perceba que a pessoa ainda está sequestrada. E aí, antes de cessar a atividade criminosa, não entrou nenhuma outra lei em vigor. Então, quando uma lei entra em vigor, ela revoga a anterior, quando trata sobre o mesmo tema. Então, perceba que no dia 1º, existia a Lei A, que tutelava o crime de sequestro, falando que a pena era 5 anos, e enquanto a pessoa ainda estava sequestrada, enquanto o crime estava continuando, entrou a Lei B, que revogou a Lei A, e falou que a pena aqui era de 6 anos, que a pena era de 6 anos. Esses 6 anos aqui não ficou legal, vamos apagá-lo e escrever de novo. Falou que a pena era de 6 anos, melhorou um pouquinho, né? Que a pena era de 6 anos. Já no dia 10, perceba que quando eu pratiquei a conduta, lá no dia 1º, eu tinha uma pena menor. Mas enquanto o crime estava continuando, ou seja, a pessoa ainda estava sequestrada, entrou uma lei pior. Então, nesse caso, qual lei irá ser aplicada à minha conduta? Aí eu vou para a súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado. O sequestro é um crime ali, não continuado, mas é um crime permanente. Se a vigência dessa lei mais grave for anterior à cessação do crime. Ou seja, o cativeiro só foi estourado aqui dia 15, tá? O cativeiro só foi estourado no dia 15. Então, neste caso, a Lei B entrou em vigor antes de cessar a continuidade delitiva. Por isso que, por mais que seja mais grave, ela se aplica ao meu caso. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir? Leis temporárias e leis excepcionais. Leis temporárias e leis excepcionais. Vamos tomar aquela água aqui para dar uma hidratada. Aconselho vocês também a beberem, né, pessoal? Até porque a gente tem que tomar bastante água, porque nosso corpo é composto por muito líquido. Bom, leis temporárias e leis excepcionais. Professor, essas duas leis aqui, elas são intermitentes? São, né? Elas não são feitas para ficar... a regra é que uma lei seja feita ela tenha vigor até que outra lei a revogue. Essas leis não, essas leis já vêm sabendo que elas são reserva, tá? É igual algumas pessoas na nossa vida. Elas não vão ser o titular, elas sempre serão as reservas, tá? Por mais que elas queiram, tá bom? Então essas leis temporárias e leis excepcionais são leis intermitentes, que são feitas para determinados momentos, que são feitas por determinados períodos. Cumprido a finalidade
que foi o motivo para que elas fossem criadas, elas vão embora, sem outra lei dizendo isso. Tudo bem? Me acompanhe aqui na leitura do artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração. Opa, quando fala período de sua duração, eu estou falando de um prazo. E aí eu falo especificamente de qual? Da lei temporária. Então a lei temporária tem prazo, certo? Prazo de entrada em vigor e prazo de deixar a vigência. Então imaginemos que exista uma Copa do Mundo em nosso país e aí é feita uma lei e fala, olha, durante o dia 1º de junho até o dia 10 de julho, quem vender ingresso fora das permissões do Estado, ingresso dos jogos, pratica crime X com pena de 5 anos. Perceba que ela já trouxe o período de vigência desde o início até a sua saída do ordenamento jurídico. Por isso que chama lei temporária, tem prazo de início e prazo de fim. Passou isso, ela vai embora. E as condutas que foram praticadas durante a sua vigência acabam? Não, continuam a ser regidas por elas. Professor, e a lei excepcional? Bom, esta lei ela não tem prazo fixo, ela tem condições. Imaginamos aqui que nós tenhamos aí uma greve dos caminhoneiros, por exemplo. Os caminhoneiros, eles param e não querem mais fazer esse transporte enquanto não forem atendidas as suas reivindicações. E aí os postos de gasolina ficam desabastecidos e começam a elevar os valores. O governo vem, através ali do Congresso Nacional, e cria uma lei falando, olha, enquanto permanecer a crise no abastecimento, o posto de gasolina, o dono do posto que vender gasolina acima de R$6 comete o crime X. Perceba que ele não deu um prazo para o término da lei, ele deu uma condição. Qual a condição? Enquanto aquela situação existir. Por isso que nós chamamos de lei excepcional. Excepcional por quê? Porque está condicionada ao término de uma situação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deu para entender? As consequências da lei excepcional ou temporária são as mesmas, mas uma difere da outra. Lei temporária, prazo fixo. Lei excepcional, uma condição. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Professor, então quando elas vão embora, ocorre a abolitio crimes? Não, não ocorre, porque elas já são feitas para ir embora. A abolitio crimes, como nós vimos lá atrás, é uma conduta que outrora era incriminada, era criminosa. O legislador veio e falou, olha, a partir de agora não é mais. Estas leis, não, elas já têm prazo para regular situações determinadas. E quando elas perdem o vigor, quando elas vão embora, elas continuam ainda a reger aquelas condutas praticadas enquanto ela estava em vigor. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos lá, um se liga para você ficar ligado no 12 e acertar a questão de prova. Fala assim, a lei temporária tem prazo para ser revogada. É o que nós havíamos dito, né? É uma lei com prazo determinado, tanto o prazo inicial quanto o prazo final. E a lei excepcional é aquela que tem vigência vinculada a uma excepcionalidade, ou seja, a vigência da lei excepcional está atrelada ao fato, ao motivo que a criou, tudo bem? Não é um marco no tempo, mas uma excepcionalidade. Tranquilo, pessoal? Falamos aqui dos pontos principais dessas duas leis. Você não vai errar essa questão em prova, tá bom? Vamos falar aqui do tempo do crime. Opa, professor, tempo do crime, o que diabos é isso? Tempo do crime, momento do crime, nós já não falamos sobre isso? Não, nós vamos falar agora, mas antes vamos fazer uma pausa para tomarmos um café, aquele café sem açúcar, para ficarmos ligados no 12 e voltarmos logo em seguida. Aguardo vocês.